Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí, galera, essa rodada de sexta-feira, dia 27 de fevereiro. E nessa rodada de sexta-feira a gente separou aqui 10 jogos para estar analisando junto no vídeo. E no finalzinho do vídeo aí vai ter bilhete pronto e também o nosso bingo da rodada, tá? Antes de mais nada aí já vai deixando aquele like para fortalecer aqui o conteúdo. Se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e deixa seu comentário também, tá galera? Comenta aí qual jogo que você vai fazer aquela fezinha, qual palpite aí que você tem para esses jogos, né? Aquele jogo que você tá sentindo mais confiança, tá? Deixa aí seu comentário que é importante, fechou? Nessa rodada, galera, de sexta-feira a gente vai ter esses 10 jogos, ó. Campeonato da Turquia, Campeonato Alemão, segunda divisão, vamos ter também a primeira divisão, a Bundesliga, né? Vamos ter Campeonato Português, Campeonato Arábia Saudita, segunda divisão da Holanda. A gente vai ter também Campeonato Inglês Premier League e Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo que já começa à tarde, tá? 2 horas da tarde nosso primeiro jogo. Vamos ter aqui a Superliga da Turquia, rodada 24. E a gente vai ter aqui, né, 2 horas da tarde o Trabzonspor jogando em casa contra o Karagümrük. A gente vai dar uma olhada aqui na classificação até o momento. O Trabzonspor está aqui com 48 pontos em terceiro lugar. Vai tentar se manter aqui entre os 3 colocados, né? Principalmente para garantir vaga na Liga Europa da próxima temporada. Ou quem sabe aí surpreender e pegar uma vaguinha na Champions, né? Acho um pouco mais complicado porque tem o Fenerbahçe e o Galatasaray que tem uma vantagemzinha considerável, né? Mas a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer. Do outro lado a gente tem o último colocado que é o Karagümrük. 13 pontos aí, possivelmente vai ser rebaixado, né? Bem difícil sair dessa situação. E a gente vai ver aqui o confronto direto, que é importante, né? São 4 vitórias do Trabzonspor e um empate nos últimos 5 jogos, né? Então, favoritismo total para o time da casa vencer, pagando a odd de 1,39, 1,40 em média, né? Para o Trabzonspor vencer. E a gente vai pegar a primeira opção, casa vence, né? E a segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Próximo jogo aqui da nossa lista, a gente tem aqui a Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha. A gente vai ter aqui a rodada 24. 2h30 da tarde a gente tem o Düsseldorf jogando em casa contra o Bochum. A gente vai ver na classificação até o momento aqui as duas equipes no meio da tabela para baixo, né? O Düsseldorf 12º lugar com 25 pontos, ainda tem chance aí de brigar por rebaixamento. E do outro lado a gente tem o Bochum aí com 29 pontos, né? A princípio vai se manter, né, na segunda divisão, dificilmente vai brigar por alguma coisa aqui em cima, né? Já tem uma diferença absurda. E acredito também que dificilmente vai brigar por rebaixamento, né? Mas são duas equipes aí que não faz a temporada nada legal. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 4 vitórias do Düsseldorf e 1 vitória do Bochum. Então, assim, o favoritismo, querendo ou não, puxa para o lado aí do Düsseldorf, né? A odd para o Düsseldorf vencer tá 2,30, uma odd interessante para pegar uma dupla hipótese, ou um empate anula a favor do Düsseldorf, né? E uma odd de 3,15 para o Bochum. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 1,5 na partida, e a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Düsseldorf. Próximo jogo aqui, Campeonato Português, a primeira divisão, né? Liga Portugal, a gente vai ter a rodada 24 aqui. 3h45 da tarde a gente tem o Porto jogando em casa contra o Arouca. Até o momento na classificação aí, Porto líder do campeonato, né? A equipe tem uma vantagem de 4 pontos aí para o Sport, né? Seu rival. E acredito que o Porto aí vai com tudo para conquistar essa vitória aí e se manter na liderança do campeonato e ficar cada vez mais próximo do título, né? A equipe até o momento aí tem um ataque bem efetivo, 44 gols marcados e a melhor defesa do campeonato aí disparado, né? Apenas 7 gols sofridos em 23 jogos, né? Uma defesa aí simplesmente um muro, né? E do outro lado a gente tem o Arouca, visitante aí, que está em 11º lugar com 26 pontos, 49 gols sofridos, né, até o momento, a defesa bem frágil, e 31 gols marcados, né. Tem um ataque efetivo, porém uma defesa bem vazada. No confronto direto aqui a gente vai ver, são 3 vitórias do Porto, 1 vitória do Arouca e 1 empate, né? E querendo ou não aí, a maioria dos jogos aí costuma bater muitos gols, mas como eu falei, a defesa do Porto tá muito boa, né? A odd pro Porto vencer 1,18 e uma odd de 19 pro time do Arouca vencer. Obviamente aqui o favoritismo é total do Porto, né? Então primeira opção aqui, casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Porto.
Agora, nosso próximo jogo aqui, a gente tem Sauditão, Campeonato da Arábia Saudita, rodada 24. A gente tem aqui 4 horas da tarde o Al Ittihad jogando em casa contra o Al Khalej. A gente vai ver na classificação até o momento o Al Ittihad em sexto lugar com 39 pontos, né? Infelizmente aí não vai brigar para ficar entre os 3 melhores, né? Então é uma atuação aí, uma temporada nada legal para o Al Ittihad, que querendo ou não tem um elenco muito bom, né? E o Al Khalej aqui em nono lugar com 27 pontos, né? A gente vai ver aqui o confronto direto, a gente vai ver 2 vitórias do Al Ittihad e 3 empates, né? Costuma bater muitos empates aí nesse confronto direto, né? A odd para o Al Ittihad vencer, galera, 1,55, uma odd boa, e do outro lado aí 5,33 para o Al Khalej vencer. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, tá? Al Ittihad para vencer. E segunda opção aqui, a gente pode arriscar um ambos marcam, né? Se a gente for ver aqui os últimos jogos aí entre essas duas equipes, bateu o ambos marcam nos 5 jogos, né? Então esse ambos marcam aí, na minha opinião, é uma dica interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Al Ittihad. Agora, próximo jogo aqui, segunda divisão da Holanda, Países Baixos, aí, rodada 29, 4 horas da tarde a gente tem o Vitesse jogando em casa contra o Jong AZ. Na classificação até o momento, galera, a gente vai ver aí o Jong AZ em 16º lugar com 30 pontos, e o Vitesse é o penúltimo colocado aí com 24 pontos, né? Era para estar com 36, mas sempre lembrando aí que tem aqueles menos 12 pontos aí que a equipe começou o campeonato, né? Decisão da federação. Então era para estar aqui em 12º lugar o Vitesse, né? Se a gente for contar aí esses pontos negativos, né? Confronto direto aqui nos últimos 5 jogos, 5 não, né? Nos últimos 3 jogos, uma vitória de cada um e um empate, né? E os últimos jogos aí mais recentes, né? Vamos dizer assim, que foram os 2 últimos do ano passado, bateu aí mais de 2 gols e meio e um deles bateu ambos marcos, né? Na minha opinião, esse jogo aqui tá ótimo para gols, tá? Então, primeira opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa. Agora vamos aqui para o campeonato alemão Bundesliga, né? Elite aí, vamos ter o Augsburg jogando em casa contra o Colônia. 4h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 24. Até o momento aí o Augsburg, 10º colocado com 28 pontos, vem de uma sequência muito boa, né? São 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. E do outro lado o Colônia, que está em 12º lugar com 24 pontos aí, uma vitória e um empate, 3 derrotas nos últimos 5 jogos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, 2 vitórias do Colônia e 3 empates, né? E sempre batendo aí esse ambos marcos, que é interessante, é uma dica boa aí pra gente estar analisando aqui nesse confronto, tá? A odd aqui pro Augsburg vencer 2,25 e 3,30 pro Colônia vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Augsburg. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1. Vamos ter aqui o nosso querido Strasbourg contra o Lens. 4h45 da tarde esse jogo. Por ironia aí, todos os jogos rodado 24, né? A gente vai ver aqui o Lens, vice-líder do campeonato, né? Acabou perdendo aí o último jogo, né? Era para se manter na liderança se tivesse ganho aí o time do Mônaco, né? Mas tomou uma virada do Mônaco aí perdendo de 3-2 e com isso aí viu o PSG pegar a liderança novamente aí do campeonato, mas tá bem interessante essa disputa, né? PSG, Lens e PSG. Do outro lado a gente tem o time da casa aqui, o Strasbourg, em 7º lugar com 34 pontos, vem de uma vitória importante contra o Lyon, 3-1, né? Ficar de olho nessa equipe que é bem chatinho, especialmente quando joga em casa. E a gente vai ver aqui o confronto direto, né? Confronto direto são 3 vitórias do Lens, uma vitória do Strasbourg e um empate. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter o Wolverhampton jogando em casa contra o Aston Villa. 5 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 28. A gente vai ver até o momento aí Aston Villa em 3º lugar no campeonato com 51 pontos, né? Vai tentar se garantir aí no grupo dos 4 melhores, né? Para conseguir vaga na Champions da próxima temporada. No último jogo aí acabou empatando contra o Leeds, né? Querendo ou não, foi um tropeço. E do outro lado aqui a gente tem o Wolverhampton, que dificilmente vai sair da zona do rebaixamento, né? Eu acredito aí que já está rebaixado e isso aí vai se concretizar aí. Acredito que daqui 3, 4 partidas aí, se a equipe perder
esses 3, 4 jogos aí, o rebaixamento já vai ser concretizado, né, galera? Então, 10 pontos apenas, são 17 pontos de diferença aí o Nottingham Forest, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, né? Então, querendo ou não, é jogo favorável para o Aston Villa vencer, né? Confronto direto aqui são 3 vitórias do Aston Villa, 1 vitória do Wolverhampton e 1 empate. Não costuma bater muitos gols nesse confronto, tá, galera? E se a gente for pegar aqui o ataque do do Wolverhampton, são 18 gols marcados apenas, né? Porém, tem uma defesa bem vazada, mas acredito que é jogo interessante aí para poucos gols. Aston Villa tá pagando uma odd de 1,91 e uma odd de 4 pro Wolverhampton vencer. Primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica fora vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 pro Aston Villa. Agora vamos aqui para a Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra, rodada 35. A gente vai ter aqui o Bristol City contra o Watford. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde. Até o momento aqui na classificação a gente vai dar uma olhada. O Bristol City em 8º lugar, tentando aí beliscar, né, um top 6 aí para ir para os playoffs dessa Championship, né? A equipe vencendo vai a 53 pontos, fica 1 ponto atrás aí do Eric Sirhan, que é a equipe que está ficando em 6º lugar, né? O quinto colocado aqui já está com uma vantagem um pouco mais interessante aí pro Bristol City, por exemplo, né? Então, assim, é jogo interessante pro time da casa vencer, porém a gente tem o Watford, que tá aqui com 48 pontos, se vencer esse jogo vai a 51, também fica aí sonhando com playoffs dessa Championship, né? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, são 2 vitórias do Bristol City, 1 vitória do Watford e 2 empates, né? Acredito que vale a pena a gente pegar aí uma dupla hipótese a favor do time da casa, né? Pagando aí 2,35, 2,40 pro Bristol City vencer e uma odd de 3,5 pro Watford vencer. Aqui primeira opção, casa ou empate, tá? Dupla hipótese aí, né? Bristol City ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, mais um jogo aqui da Liga Portugal, né? Campeonato Português Primeira Divisão. 5h45 da tarde a gente tem o Sporting jogando em casa contra o Estoril. A gente vai ver na classificação o Sporting vice-líder do campeonato com 58 pontos, vai tentar somar esses 3 pontos e torcer para um tropeço do Porto, que é difícil, mas pode acontecer, né? E com isso aí diminuir essa vantagem para 1 ponto, né? Então tem que vencer o seu jogo e torcer para o tropeço do Porto, que joga um pouco mais cedo, né? O Estoril, por sua vez, está em 7º lugar com 33 pontos. Dificilmente vai entrar aqui no grupo dos 4 melhores, né? Só vai se manter aí na primeira divisão. E no confronto direto aqui são 5 vitórias do Sport nos últimos 5 jogos, né? Então favoritismo total aí pro time da casa vencer, pagando a odd de 1,22. Para quem gosta daquela oddzinha ali para complementar bilhete é interessante, uma vitória simples do Sport, né? Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa menos 1 handicap asiático, né? Pro Sport vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Sporting. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa sexta-feira, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida a gente tem o nosso bingo, tá? E o bilhete dessa sexta-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de sexta-feira a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Turquia, jogo entre Trabzonspor e Karagümrük. A gente botou vitória do Trabzonspor. Segundo jogo, Campeonato Alemão Bundesliga, jogo entre Augsburg e Colônia, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Português, jogo entre Sporting e Estoril, a gente botou vitória do Sporting. No final a gente teve aqui uma odd de 2-1, tá, galera? Aquela famosa oddzinha aí para poder dobrar o nosso investimento. E acredito que esse bilhete da rodada tem 75% de chance de bater. Então é um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bingo dessa sexta-feira e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bingo aqui a gente escolheu 5 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, segunda divisão da Alemanha, jogo entre Düsseldorf e Bochum. A gente botou vitória do Düsseldorf com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. Segundo jogo, campeonato português, jogo entre Porto e Arouca. A gente botou o Porto para vencer no primeiro tempo. Aí o terceiro jogo, segunda divisão da Holanda, jogo entre Vitesse e Jong AZ. A gente colocou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Aí o quarto jogo, campeonato inglês Premier League, Wolverhampton e Aston Villa. A gente botou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o próximo jogo aqui, né, o nosso último jogo da lista, Championship, né, a segunda divisão da Inglaterra, jogo entre Bristol City e Watford. A gente colocou aqui o Bristol City para marcar um gol independente do resultado final.
Aí a gente teve uma odd total aqui, galera, de 5 e 11, tá? E esse nosso bingo aí, se tiver a lógica, né, se bater a lógica aí, tem tudo para poder dar green, tá, galera? Lembrando que no jogo da Aston Villa aqui, eu coloquei esse mais de 1 gol e meio, mas se você preferir, você pode estar pegando aí o menos de 4 gol e meio, tá? Porque lá no palpite eu deixei, por exemplo, 1 a 0 para Aston Villa, né? Então aqui entra em discordância, né? Mais de 1 gol e meio. Mas acredito aí que é jogo para poucos gols, mas para bilhete eu não arriscaria colocar mercado under, tá, galera? Eu particularmente tenho um azar de botar esse mercado under no bilhete, né? Então por isso que eu preferi botar aqui o mais de 1 gol e meio, mas nesse jogo aqui você pode estar colocando também mais de meio gol para Aston Villa ou empate. Lembrando que o bilhete que eu crio aqui é apenas um modelo, então você pode estar substituindo aquilo que você não concorda, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta bastante, tá? E quem puder ajudar aí o BetGreen, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá show? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, fui!